José Serra tem 71 anos. É economista, com mestrado e doutorado pela Universidade Cornell dos Estados Unidos. José Serra entrou na política pelo movimento estudantil. Aluno de engenharia da Escola Politécnica da USP, presidiu a União Estadual e a União Nacional dos Estudantes. Durante a ditadura, exilou-se no Chile por 8 anos, onde trabalhou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Morou também nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, José Serra foi professor da Unicamp e secretário de Planejamento do governo de São Paulo na gestão de Franco Montoro, nos anos 80. José Serra elegeu-se deputado federal do Congresso Constituinte em 1986 pelo PMDB. 2 anos depois, ajudou a fundar o PSDB, partido pelo qual se elegeu depois deputado federal e senador. José Serra foi ministro do Planejamento e da Saúde do governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, candidatou-se a presidente da República, mas perdeu a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. 2 anos depois, José Serra foi eleito prefeito de São Paulo. Deixou o mandato na metade para eleger-se governador do estado. Em 2010, candidatou-se novamente a presidente da República, mas perdeu a eleição para Dilma Rousseff. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Hoje, o entrevistado do Poder e Política é o ex-governador de São Paulo, José Serra. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Muito prazer em vir aqui. O governo federal realizou recentemente o leilão para a partilha do campo de Libra do pré-sal. Um tucano, seu colega Aécio Neves, fez críticas ao modelo adotado. Disse que seria preciso reestatizar a Petrobras. O senhor concorda com essa avaliação? Olha, o primeiro defeito dessa exploração do campo de Libra foi a demora. Demorou muito tempo. E o Brasil, nesse período, vai acumulando, inclusive, déficit de petróleo, com a Petrobras em situação dificílima. Segundo, mesmo dentro do modelo de partilha, a coisa foi mal equacionada. Tanto é assim que não houve leilão. Não houve leilão, porque só tinha um concorrente e claramente houve uma organização de cartel antes, porque não ia ninguém. Então o governo entrou a trabalhar para poder montar um cartel, poder montar um grupo que explorasse o petróleo, inclusive sinalizando os nomes daqueles que iriam ocupar a Petrosal, que é a empresa que vai administrar o conjunto do processo, mesmo não tendo nenhum capital. Mas a Petrosal é uma empresa estatal. Você está dizendo que houve um cartel prévio ao evento chamado prévio de leilão, ao evento, claramente, e que inclusive para que entrassem estrangeiros, como a Total, a Shell, o que aconteceu aí foi que foram anunciados os nomes dos diretores da Petrosal, para que convencer os investidores estrangeiros que seriam pessoas de confiança deles, no fundo. Então foi uma coisa super organizada. Agora, a mudança do processo de concessão para o processo de partilha, a meu ver, foi desnecessária, procurar pelo em ovo, feita no bojo da campanha de 2010, para dar uma ideia de que haveria uma política mais nacionalista, etc., com relação à Petrobras. Tanto a concessão quanto a partilha são métodos ideologicamente parecidos, não tem muita diferença. Eles, na verdade, deram um nó em pingo d'água, e nesse aspecto o Aécio tem razão. Por que o senhor acha que o governo da presidente Dilma Rousseff, então, fez dessa forma o leilão que o senhor está criticando tanto? Olha, primeiro, porque o governo tem uma vontade irresistível de criar dificuldades em lugar de aproveitar facilidades, por motivos que vão da ideologia, uma ideologia tacanha, e vão também ao despreparo, à inépcia. Então dá um nó em pingo d'água. Veja o que aconteceu com estradas, que praticamente não conseguiram fazer concessões, fizeram muito pouco, e as poucas que fizeram alguns anos atrás deram errado. Portos, aeroportos,
né? Isso é mais ou menos generalizado, inclusive o petróleo. Até para as áreas onde estava mantido o método da concessão, que foi criado no governo Fernando Henrique, que funcionou bem, até para continuar esse processo, eles foram lentos. Por exemplo, teve um campo aí que demorou 4 anos para fazer. Para o governo e talvez para o PT, tempo não é dinheiro na administração pública. Esse é um equívoco grave. Segundo, se puder complicar, em vez de aproveitar uma facilidade, complica. Por despreparo, para dar uma outra aparência ideológica e tudo mais. E o Brasil está pagando um preço altíssimo por isso. Nós somos hoje o país com a pior infraestrutura, me refiro a estradas, energia, do mundo. Apesar... Do mundo? Do mundo. O Brasil está... Não pode ser do mundo. Entre as economias significativas. O Brasil, Fernando, no final, em 2010, mais ou menos, era um dos últimos 3 países em matéria de taxa de investimento público, ou seja, investimento com proporção do PIB. E hoje está entre os 10 últimos, tranquilamente. Para uma economia do nosso porte, isso tem um outro significado. Em 2010, durante a campanha eleitoral, o Partido dos Trabalhadores, na campanha, vendeu a imagem da então candidata a presidente Dilma Rousseff como uma administradora, uma gestora. O senhor acredita que, na prática, isso não se confirmou, é isso? Eu creio que a principal virtude do governo não é a capacidade de gestão. Se você me perguntasse qual é o principal defeito do governo Dilma, eu diria a fraqueza de gestão. Segundo, ter mantido os métodos de loteamento, de partidarização do Estado, etc. Ainda na administração da economia do país, o Senado, no momento, debate um projeto, que já existe há algum tempo, que, se aprovado, daria autonomia completa ao Banco Central. Qual é a sua posição a respeito? Eu sou contra. O Banco Central já tem, na prática, autonomia operacional, né? Se você vai lá e torna o presidente do Banco Central imune, digamos, ele não foi eleito, né? Passa a ser um outro poder. Se de repente tiver um mau desempenho, você não pode tirar, ou o processo de retirar é muito complexo, né? Vai desestabilizar a economia, porque é o Banco Central que está em jogo. E, sinceramente, eu não acho necessário. Eu acho que o Banco Central tem tido um grau de autonomia operacional bastante razoável. Isso dentro do seu partido existe um consenso a respeito? Olha, nunca houve uma discussão a esse respeito. Eu tenho a impressão que sim. O Fernando Henrique não pensa diferente. Tenho a impressão que o resto também não pensa diferente. O Aloysio Nunes, etc. Por que será que o Senado voltou a discutir isso agora? Porque, não sei, eu não estou lá, mas não sei. Eu não acho que é uma questão prioritária. O ex-presidente Lula... Sabe o que desestabiliza mais hoje a economia, de um certo ângulo, na área de financiamento, é o peso excessivo do crédito público, com o subsídio do Tesouro. O Tesouro hoje é a grande instituição financeira nacional. Nós proibimos, até na Constituição, e eu fui autor desse dispositivo, que o Banco Central desse subsídios, subvenções, né? Mas isso mudou, isso foi desenvolvido nas mãos do Tesouro Nacional. Você tem hoje um estoque de uns 400 bilhões de reais aplicados, sem muito critério, sem planejamento, não passa pelo orçamento, apesar de que tem subsídio. Isso é muito mais importante, tratar desse assunto, do que propriamente discutir autonomia de Banco Central, independência, etc. O senhor não enxerga essa discussão hoje dentro do governo? Sobre reduzir o crédito, o excesso de crédito dos bancos públicos? O crédito acumulado não vai poder ser reduzido. Aliás, o próximo presidente vai ter que arcar com o mico desses empréstimos, muitos feitos atabalhoadamente. Mas o fluxo precisa ser mais moderado, sem dúvida nenhuma, de novos e, sobretudo, ser objeto de um planejamento. O que nós queremos com isso, né? Para onde vai, para que setores, o que é importante para a economia? Não existe nada. O Brasil nunca foi tão pouco planejado quanto agora, mesmo dentro da área pública. Eu não sou a favor do planejamento centralizado da economia privada, mas da área pública, sim. Nunca esteve tão anárquico quanto hoje.
Isso se deve a quem? Basicamente ao presidente da República? O executivo, isso vem do Lula, né? Não é uma inovação. Você acha que se agravou durante o governo Dilma? Eu acho que é falta de... Acho que se agravou, sem dúvida, porque os problemas se agravaram. Agora, como é possível ter acontecido isso? Supostamente, o ex-presidente Lula era um político por excelência, comandava o governo e tinha ali operadores na área técnica gerencial. Um desses operadores era a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Ela se torna presidente e o senhor diz que no governo dela se deteriorou o planejamento. Não parece até um paradoxo que isso tenha acontecido? Veja bem, se deteriorou por causa do acúmulo de problemas que vieram de antes. Por exemplo, concessões de estradas. O Brasil podia estar fazendo dezenas de milhares de quilômetros, podia já ter de estradas novas, refeitas e tudo mais. Não fez praticamente nada. A única concessão feita no governo Lula foi, então, eu acho, dirigida pela Casa Civil. A Dilma era ministra. Foi a pior concessão de estradas que o Brasil já fez. Você pedagiou estradas que não tinham pedágio, elas continuaram com os mesmos problemas, não foram feitas novas obras e as concessionárias não cumpriram as regras que as permitiram vencer. Foi uma coisa muito mal feita. Resultado, chegou no governo da Dilma, tinha que atuar na área de estradas, mas eles não conseguiram também. Eles não conseguiram. Por quê? Eu acho que é desconhecimento, falta de capacidade executiva e preconceitos ideológicos. Tem um tema relacionado à condução da economia do Brasil e do governo em geral, que é a estabilidade econômica. O ex-presidente Lula, nesta semana, fez duras críticas à ex-senadora Marina Silva por ela ter reconhecido o papel do ex-presidente Fernando Henrique na estabilização da economia do país. Você acha que Lula tem razão em criticar Marina Silva? Claro que não. Quer dizer, se a Marina passa a valorizar a estabilidade de preços que aconteceu nos anos 90, é uma coisa positiva da parte dela, né? Lembro que ela fazia parte da bancada do PT e provavelmente votou até contra a lei de responsabilidade fiscal, contra o Fundef no caso da educação e várias outras coisas. Então, se alguém chega e reconhece que foi feita a estabilidade, é algo positivo. Essa e veja, declaração... quando nós falamos de estabilidade, era inflação galopando a 2 dígitos por mês, 10, 15, 20% ao mês. A espinha dorsal da inflação foi quebrada. Quando houve a crise de divisas no final da década, né, houve uma max desvalorização do câmbio, etc. Os preços subiram um pouco. Em 2002, a inflação se devia basicamente ao receio e às expectativas de que o Lula pudesse ganhar. Qual seria a nova política econômica? Se fosse a do PT, teria acabado com o país, como o próprio Lula já admitiu isso várias vezes. Isso provocou instabilidade de preços, instabilidade cambial, necessidade de aumentar juros e instabilidade de preços. Ou seja, aquela inflação que o Lula aponta em 2002 foi a inflação do Lula, não foi a inflação do Fernando Henrique. Era o programa do PT. O senhor acha que esse tipo de declaração do ex-presidente Lula se deve única e exclusivamente a uma estratégia ou tática eleitoral, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Olha... Agora, eles têm sido, o senhor me permite dizer, exitosos com essa tática, porque vendem a ideia, né, em várias eleições sucessivas, que fizeram ajustes que o seu partido, o PSDB, não teria feito e que eles são, de fato, os grandes fiadores do crescimento econômico do país e da estabilidade. Por que eles conseguem fazer com que essa ideia, então, prevaleça na maioria dos eleitores, uma vez que eles ganham as eleições? Porque eles são bons nesse ramo. Né? No ramo de marketing, o PT é bom. E o PSDB não é bom no ramo de marketing. E outras forças de oposição também não são. É uma questão de saber deslocar o eixo das discussões para onde eles querem deslocar. E não é só também uma questão partidária. Marketing? Hein? Mas é só marketing. Se for assim, então, você quer um exemplo, não precisa mais ter eleição. Você quer um exemplo? Fome zero. Fome zero nunca existiu. Se você fizer pesquisa hoje e for avaliar o Fome Zero, a avaliação é positiva. Né? Ou seja, tem um clima que favorece isso. Agora, em grande medida é marketing. Lembro que nos primeiros anos da administração do Lula,
ele se dedicou na política econômica a acalmar o sistema financeiro. Aliás, o sistema financeiro nunca ganhou tanto dinheiro na história, isso diz o Lula, diz todo mundo, quanto na administração petista. Né? Mas, evidentemente, não é isso que eles ostentam durante uma campanha eleitoral. Mas o senhor disse, eles são bons de marketing, tiveram êxito... E a oposição não é. E a oposição não é. E eu me incluo nisso, hein? Não estou. Mas dessa forma, excluindo. então, o senhor está traçando um futuro plúmbio aí para a oposição, porque se eles são bons, continuarão a ser. Se a oposição não vai bem nisso, continuará a não ir bem. Claro. Já perdeu a eleição, então? Aí a oposição tem que aprender, né? Isso faz parte, a oposição tem que ter um programa correto, tem que saber apresentar, tem que saber sair das esparrelas. E, por outro lado, eu acredito que esse modelo publicitário está se esgotando. Será? O que aconteceu nas ruas é muito difícil de determinar, fazer uma explicação unilinear, dizer isto causou aquilo, etc. Mas tem algum lado de insatisfação com esse publicitarismo, os grandes anúncios que não dão em nada. E se você for ver hoje a aprovação do governo Dilma vis-à-vis o grau de exibição que ela tem na mídia livre e na mídia oficial, que passou a incluir, inclusive, as cadeias nacionais, que são abusivamente utilizadas. E você for ver a aprovação do governo dela, há uma diferença grande aí no caso, né, entre a intensidade e o resultado que na prática se obtém. Por isso eu acho que eles podem perder a eleição. O senhor, a propósito, tem indicado que pretende eventualmente disputar a indicação para ser o candidato a presidente da República pelo PSDB. Essa é a impressão. Ela é correta? Olha, o PSDB, por acordo, ficou de decidir isso mais adiante, em março, a partir de março do ano que vem. E eu tenho seguido um pouco essa decisão que em algum momento foi tomada. E aí nós vamos ver qual é a situação. Mas a pergunta e o que eu vou fazer sempre é me alinhar na perspectiva de fortalecer a oposição para que possa ser uma alternativa de poder no Brasil. O que eu fizer vai estar subordinado a esse critério. E faloei, digamos, dentro do PSDB. Sim, o senhor, inclusive, ficou no PSDB e houve uma discussão grande a respeito da sua eventual saída do partido, o que acabou não acontecendo. O senhor, de fato, chegou a pensar em sair do PSDB? E se sim, por que não saiu? Não era uma hipótese, mas eu concluí minha análise achando que eu posso contribuir mais, que poderia contribuir mais, dentro do PSDB, para quê? Para a vitória nas eleições. Que elementos levaram o senhor a essa conclusão? Eu penso basicamente na questão da unidade que deve haver das oposições, mesmo com mais de um candidato, né? Mas que possa ter uma unidade que permita a alternância de poder no Brasil, que eu acho que seria muito importante. Depois, Fernando, se você me permitir, eu gostaria de voltar à questão econômica, claro, porque ficou algo pendurado que eu queria abordar. Então já vamos falar já, o que faltou? É o seguinte, quando a Dilma assumiu, havia o esgotamento de um ciclo, o ciclo lulista de desenvolvimento. Né? O que era o desenvolvimento lulista? Uma taxa de crescimento positiva, mas modesta, 3% ao ano, nada do outro mundo, puxada pelo consumo, com uma grande abertura de importações de bens de consumo, competindo com a indústria interna, desindustrialização, nós voltamos ao nível de indústria que tínhamos depois da Segunda Guerra Mundial, é a fatia da indústria no PIB, um câmbio supervalorizado, né, que viabilizava tudo isso, inclusive o turismo externo. O Brasil tem 15 bilhões de déficit, ou seja, era um modelo que faturou a bonança externa, que o Brasil nunca teve uma bonança igual. Juros internacionais no chão e preços nossos nas nuvens. Pois bem, os preços brasileiros de agrominerais já estabilizaram, não vai ter nenhum repique. O custo do dinheiro sabe-se que não vai ser tão barato lá fora nos próximos anos. O caretoconsumo foi se esgotando. De alguma maneira, esse modelo concluiu a sua etapa. O que precisava fazer a partir daí? Era você pegar os investimentos de infraestrutura
e transformar esses investimentos na alavanca de crescimento da economia. Pelo lado da demanda, ou seja, você vai empregar gente, você vai comprar máquinas, etc., e pelo lado da oferta, você vai melhorar a produtividade da economia. Mas o governo não tem feito isso, que a gente vê muitas obras, aeroportos estão em obras, tem algumas obras não aí. Aconteceu, não aconteceu. Por exemplo, na área de estradas, nada. O aeroporto começou tardiamente, ainda tem dúvidas sobre o que vai ocorrer. Na área portuária, idem. Na área de petróleo, ficaram dando nó em pingo d'água ou em pingo de petróleo, né? Atrasou muito tudo, a ponto. A Petrobras hoje é uma empresa de capital fechado, mais endividada do mundo, se excluir as empresas financeiras. Tem um nono aí no caso do petróleo, horroroso. A Bolsa BNDES se descontrolou e o investimento, que é bom, não sobe. Essa que é, o investimento agregado não sobe. Isso podia ter puxado a economia, isso a Dilma já não fez. No fundo do mandato dela de 4 anos, ela passou 2 anos perplexa com a herança que recebeu, sendo coautora da herança, mas 2 anos com a herança que recebeu. E 2 anos fazendo campanha eleitoral. Na prática é isso, e o país perdeu tempo nesse sentido. Deixa eu voltar então para o outro tema. O senhor falou num acordo interno no PSDB a respeito de escolher o nome do postulante principal a presidente da República em março. Imagino que é lá para o final de março. Que itens devem ser levados em conta na hora da decisão do PSDB em março? O que deve ser levado em conta? Quais são as circunstâncias, as outras candidaturas? Hoje nenhum partido definiu, de fato, candidato, definidíssimo, não tem. Não, mas elenque 3 ou 4 itens que devem ser levados em conta. Objetivo. A situação objetiva, o que vê acontecer, o que aconteceu Marina Eduardo Campos era inteiramente imprevisível. O imprevisível tem um papel importante, o inesperado, o improvável. As circunstâncias do país naquele momento, como é que os adversários vão se comportar e também a formulação de uma estratégia de programa e de campanha adequadas. Eu acho que tem muito tempo pela frente. Em março, o desempenho dos pré-candidatos em pesquisas eleitorais é um fator a ser levado em conta? Sempre é, embora tenha se fazer ponderações. Por exemplo, é normal que tanto o nome da Marina quanto o meu tenham um nível mais alto que os outros, porque disputamos a eleição presidencial. Você tem um nome mais difundido. Quer dizer, alguém está hoje mais baixo, não significa que não tenha viabilidade. Significa que tem um grau menor de exposição. No futuro vai crescer ou não vai? Não sei. Mas, em princípio, isso não é um fator decisivo para nada. Porque os outros candidatos podem crescer. Eu tenho experiência, eu estava bem à frente da Dilma, né, nas pesquisas nessa altura, ao longo do primeiro semestre de 2010, e depois ela ganhou a eleição. Quer dizer, ela subiu mais depressa com o apoio do Lula, a euforia econômica e tudo mais. Quer dizer, as circunstâncias externas, exógenas, influenciam os resultados. Então, o desempenho nas pesquisas é um fator a ser considerado, mas não é absoluto, preponderante. De forma nenhuma. E como deve ser o processo de decisão? Quem é que toma a decisão, nesse caso, no PSDB? Eu acho que aí terá que haver conversas entre dirigentes, né, auscultar o partido, enfim. O processo não é muito definido. Formalmente, a convenção é em junho. Pois é. Né? Mas em março, como é que faz? A convenção pela lei é em junho. E como é que faz em março? Em março ou a partir de março, se achar que não há condições de maturidade para se tomar uma decisão. Veja, a ideia de março, inclusive, veio do Aécio, né? Uma ideia que foi colocada e me pareceu razoável. Em março a gente para e olha. O senhor acha exequível imaginar, dentro das possibilidades aí em aberto, que a chapa presidencial do PSDB seja composta apenas por tucanos, no caso Aécio Neves e José Serra? Olha, nós não temos nenhum candidato ainda batido o martelo. Imagina escolher vice a essa altura. E, sobretudo, decidir que vice é do PSDB, chapa pura, sem ter o quadro dos aliados já definido. Parece muito prematuro isso. Prematuro e improvável ou só prematuro? Eu acho, de chapa pura,
Não sei dizer. Hoje parece pouco provável, uma vez que você tem que ter os aliados definidos. Mas, tendo aliados, já tendo um esquema montado, é uma questão que pode ser analisada. Mas ela é bem posterior. Primeiro você tem que ter um candidato definido, depois você tem que ter um quadro de alianças definido. Enfim, falta coisa pela frente. A propósito, está bem interditado o campo dos partidos... Perdão. Está bem interditado o campo dos partidos médios para que eles possam se aliar à oposição nessa disputa eleitoral, sobretudo ao PSDB. Há poucos partidos de tamanho médio disponíveis para se aliarem aos tucanos. Quem o senhor enxerga hoje que seriam potenciais aliados para serem convidados pelo PSDB? É difícil falar aqui de improviso, são tantos partidos, mas eu lembro o seguinte, Fernando, para onde cada partido vai, só vai ficar claro em maio, junho. Em 2010, quando eu fui candidato, na época da convenção, nós tínhamos o apoio do PSC. Isso. Em uma semana foi para o outro lado. Exatamente. Né? E agora diz até que vai ter candidato próprio, o PSC, então, não sei. A minha experiência nessa matéria de partidos é coisa praticamente de última hora. Né? Você só vai realmente, pode ter surpresas, pode não ter. Né? Porque veja, quem está no governo hoje, que sinal quer passar? Que vai continuar. Claro. Isso vai acontecer? Não necessariamente. Agora, de fato, o que acontece hoje, em se replicando mais ou menos no momento de hoje, lá para o ano que vem, há um estreitamento no número de partidos disponíveis. É isso que me parece estar acontecendo. Mas você veja, que torna a missão da oposição mais difícil. Torna. Agora há pouco, quando houve o encerramento das inscrições, foram criados 2 novos partidos que arregimentaram deputados. Justo. Eu confesso para você que um mês antes eu não previa isso, nesse volume. E, na verdade, você criou aí, o Solidariedade deve ter mais deputados do que partidos já tradicionais. E este outro, como é PROS? PROS também teve um número significativo. Eu apenas quero dizer que é difícil de prever. Né? E a política brasileira está cheio de fatos imprevisíveis. Aliás, a imprevisibilidade, sem imprevisibilidade, sem extravagância, não teria história. É verdade. E sem a gente comentar sobre as imprevisibilidades, não ia dar para fazer nenhuma entrevista, porque iríamos ter que esperar a eleição, não é isso? Claro. E dentro desse quadro imprevisível, é lícito supor hoje, nós sabemos, que dentro do seu partido, o PSDB, o presidente nacional do PSDB é o senador Aécio Neves, de Minas Gerais, e que tem dentro da máquina interna do PSDB um certo controle, se não absoluto, muito grande. E é lícito hoje qualquer um de nós que observa a política entender que ele é o nome que seria indicado para ser candidato a presidente se a escolha fosse hoje. Vai ser lá na frente, mas hoje seria ele. Na hipótese de Aécio Neves vir de fato a ser o candidato a presidente do PSDB, o PSDB estará unido em torno do nome de Aécio e o senhor também? É a minha grande aspiração, que o PSDB esteja unido com quem for o candidato. E eu trabalharei para isso, não tenha dúvida. O senhor trabalhará, fará campanha de maneira incessante a favor de Aécio Neves? Se o nome for... Trabalharei para que haja unidade, primeiro, e segundo, havendo unidade, para que a unidade se projete na campanha, sem dúvida nenhuma. Há sempre acusações de parte a parte nos bastidores entre mineiros e paulistas, tucanos, sobre não terem se ajudado em campanhas anteriores. Isso ocorreu? Não, do que eu me lembre, só teve candidatos paulistas. Não, mas não candidatos a presidente, eu digo. O grupo tucano do PSDB e o grupo tucano do PSDB em São Paulo não se ajudarem mutuamente em suas campanhas. Não, veja, até agora não houve oportunidade de ajuda mútua, porque desde o Fernando Henrique, desde o Covas, os candidatos são sempre de São Paulo, então nunca aconteceu o outro lado. Agora, eu tenho certeza de que o objetivo da unidade vai ser muito forte no partido e que ela vai acontecer na prática nas campanhas. Quero dizer também, isso é preciso ficar bem claro, eu não deixei de ganhar em 2010 por causa de divisões dentro do partido.
Você acha que Outros Aécio fatores Neves foram fez campanha determinantes. para o senhor com a intensidade que deveria ter feito? Olha, ele fez campanha me apoiando e segundo a estratégia que eles adotaram em Minas Gerais, mas Qual inclusive seja? no segundo turno de ganhar a eleição do governo estadual, que isso sempre é um fator que se impõe. E no segundo turno fizemos muita coisa em Minas Gerais. Mas, para deixar bem claro, eu não perdi a eleição porque eu podia ter tido mais votos em Minas. Se você olhar os resultados eleitorais, você vai ver que não constituem a explicação. A derrota de 2010 foi porque tudo crescia a 10%. A massa de salários, o consumo, a taxa de salários, o crédito ao consumo. Um período de euforia, com o governo Lula lá nas nuvens de avaliação. Então, realmente, olhando a posteriori, me parece até uma façanha ter tido 43%, 44% dos votos. Não foi por causa de que nesta ou naquela região trabalharam mais ou menos. Eu já ouvi de vários correligionários seus que em 2010 o apoio de Aécio Neves e do PSDB de Minas Gerais não foi com a intensidade que poderia ter sido para ajudá-lo. Isso não confere? Olha, é difícil saber qual é a intensidade. A meu ver, eles ajudaram, né? Inclusive, eu lembro que no segundo turno nós fizemos uma campanha muito intensa em Belo Horizonte, onde eu até ganhei a eleição em Belo Horizonte. Agora, depois da eleição, sempre é muito subjetivo. Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa o contrário. Mas o que eu quero dizer é que não houve realmente peso determinante naquilo que aconteceu. Eu já ouvi também, logo depois até da eleição de 2010, que se em 2014 a eleição acabasse afunilando no segundo turno entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, que José Serra ficaria com Dilma Rousseff. É brincadeira, né? É brincadeira? É. Total brincadeira. É tão provável quanto esse seu iPad sair voando, aí batendo asas no estúdio aqui. Não tem a menor chance? Não. O senhor, se não for candidato a presidente, o que pretende fazer na sua carreira política daqui para frente? Fernando, eu estou trabalhando, como se vê, dando palestras, algumas até profissionais, outras não, e estando presente no debate, que é o que eu posso fazer. Estou no pleno gozo dos meus direitos políticos. Às vezes algumas pessoas acham que não. E tenho, pela minha experiência e pelo meu conhecimento do Brasil, gosto até de fazer isso. O que eu vou fazer realmente, no ano que vem, mais adiante, eu não tenho condição de adiantar porque não tenho definido. Isso é uma coisa que, na oportunidade, veremos. Entre as possibilidades que estão em aberto, disputar uma vaga ao Senado é uma delas? Você tem aí diversas possibilidades, mas eu não me detive a analisar nenhuma. É um problema metodológico. Se eu não vou resolver, eu não fico dando volta na cabeça com isso. Muita gente fala que a vaga para o Senado é uma disputa apertada por conta de o incumbente, o senador Eduardo Suplicy do PT, já está lá há 3 mandatos, diz que vai disputar de novo mais um mandato, possivelmente, e para muitos, Eduardo Suplicy é quase imbatível. O senhor acha que ele é imbatível na disputa para o Senado, em São Paulo? Não, não é. Ninguém é imbatível antes de disputar a eleição. Ninguém. Você lembra que em 2006, quando eu fui candidato a governador, eu me elegi no primeiro turno, em São Paulo. O Guilherme Afif foi candidato ao Senado. Isso. E perdeu por uma margem muito pequena. Eduardo Suplicy para o Senado. Se ele tivesse acreditado na vitória, provavelmente teria ganho. Ou seja, ninguém é imbatível. Agora, e todos os adversários merecem respeito como adversários. A minha experiência com a eleição é que não dá para subestimar ninguém quando você vai ser candidato. Eu me lembro que quando eu fui candidato ao Senado em 94, os adversários mesmo que tinham mais votos eram o Tuma e a Erundina. Eu fui o primeiro colocado dos 3, mas até o último momento eu temia pelo resultado da eleição. Foi uma eleição disputada. Eleições, com eleição não se brinca. Não se pode superestimar, nem subestimar, nem superestimar. Nesse sentido, tem sido mais ou menos senso comum no plano nacional
polarização entre dois grupos representados por PT e PSDB. O senhor acredita que existe, inclusive, nesse grau de imprevisibilidade em que nos encontramos, a hipótese de o PSDB não estar presente na rodada final, num eventual segundo turno para presidente? Existe. Eu espero que esteja, mas existe, claro. Você está aí numa disputa eleitoral. O que poderia fazer com que o PSDB Eu me lembro, por fora? exemplo, em 2002, eu comecei em quarto, creio, colocado. Fui para terceiro, fui para segundo. E num certo momento o garotinho começou a crescer, ele podia ir para o segundo turno. Sabe, é tudo muito incerto e você depois são feitas grandes análises, mas ex ante é muito complicado. Mas ex ante agora, mas ainda assim, o que dá para imaginar com as curvas que vieram até agora? Porque a gente tem uma curva de fato declinante de votos para o Congresso, para o PSDB. O PSDB elege menos deputados a cada eleição, tem diminuído de tamanho. Assim como outros aliados históricos do PSDB também têm perdido espaço no poder legislativo. Não há indicações no horizonte de que essas curvas serão estancadas. Ou há? Ou prefere de novo dizer que não dá para dizer nada? Pelas características da política brasileira, e eu diria até pela piora das práticas políticas, que o PT levou ao paroxismo, ao máximo. Tudo aquilo que havia de atrasado, de fisiológico, de loteamento, de partidarização do Estado, esse caso é a especialidade mais do PT. Tudo isso foi exacerbado no Brasil. Isso tem influência nas eleições para deputados. Tem inegável influência. É o poder econômico que pesa, não apenas do dinheiro que o deputado tem, mas da máquina que bota em andamento. Nesse sentido, não é uma surpresa que tenha havido um certo encolhimento da oposição. E que isso... Houve encolhimento e houve também translado. Havia forças que compunham a maioria nos anos 90 e que passaram para o lado do PT ao longo do tempo. A impressão que se tem é que há um processo de encolhimento mesmo e que o PSDB, se tiver um desempenho pior na eleição do ano que vem para presidente, isso deve fazer com que ele fique ainda menor no Congresso. Essa é uma possibilidade, me parece. Mas depende do que vai acontecer nas eleições. Por exemplo, em São Paulo, o PSDB não só não encolheu, como até cresceu um pouco. Por quê? Porque foram ganhas as eleições estaduais nesse tempo todo. Isso vai depender muito também dos desempenhos regionais e às vezes das alianças que são feitas. Foi bom que o senhor mencionou São Paulo. Mas você quer um exemplo? Quando eu fui candidato a presidente e o Alckmin a governador, o então DEM fez aliança conosco, elegeram um grande número de deputados, também além do PSDB. E uma parte deles, a parte maior, entrou no PSD. E o PSD se alinhou até agora com o governo federal. Você tem tipicamente uma eleição que foram eleitas pessoas num esquema de oposição ao governo federal e que posteriormente mudaram o seu rumo. Não é tanto, às vezes, o resultado eleitoral. O que acontece depois também tem muita importância. Essa fagocitose política, não é? Células entrando... Você viu agora em São Paulo, foi votado o aumento do IPTU. Um aumento abusivo, praticamente um confisco de renda, no caso do IPTU. Confisco para a pessoa física e, mais forte ainda, para a pessoa jurídica. Pequenos negócios e tudo mais. Um sujeito comprou um imóvel, o imóvel valorizou, a renda dele não aumentou e ele vai ter que pagar a maior parte da renda de imposto sobre o imóvel. A diferença foi de 1 ou 2 votos. Isso. E tinha um vereador que era do PPS, que poucos dias antes mudou e foi para o tal do PROS. Justo. E que votou então a favor da prefeitura, foi praticamente decisivo na votação à vida. Essas são movimentações muito próprias do sistema político brasileiro e da moeda de troca que se estabelece na política. Eu não estou convencido que tenha que ser assim. Eu não estou convencido que para governar você precisa lotear. Esse é um fantasma que assombra o Brasil desde a época do Jânio Quadros.
O Jânio, na verdade, tentou dar um golpe e virar ditador. Ele já era um presidente forte. Tentou dar um golpe e virar ditador, e não deu certo, porque o Congresso aceitou a renúncia e ele ficou fora. Ele imaginava que iam reagir, dizer que não, etc. Agora, a explicação que ele deu depois é que ele não conseguia governar, porque ele tinha princípios morais, etc., mas com esses princípios ele teria minoria no Congresso. Precisava ceder, né, loteamento, dinheiro, isso e aquilo, para poder governar. O PT, de certa maneira, restabeleceu essa espécie de legitimidade que teria você governar, loteando, porque é a única maneira de se governar, né? Senão é inviável e tal. Eu não concordo. Eu acho que é perfeitamente possível você governar sem lotear, sem partidarizar, sem, ao mesmo tempo, ter confronto antagônico no Congresso. Eu acredito que isso é possível. E na minha vida pública, sempre procurei caminhar nessa direção. Essa é uma discussão longa, podíamos falar aqui um programa inteiro só sobre isso. Agora, só para lembrar que houve também loteamento de cargos, em certa medida, podemos aí discutir como é que eles foram, também no governo do PSDB anterior ao de Lula. Mas, enfim, essa é uma discussão longa, mas houve também, não é? Mas no governo Fernando Henrique, essa é a prática política brasileira. Houve avanços em algumas áreas. Houve avanços na área da educação, na área da saúde. Você sabe que eu ocupei o ministério 4 anos, não houve indicação política para nenhum cargo, em nenhum momento. Nós criamos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o ANS. Eu propus ao presidente, mandamos para o Congresso, para o Senado, os nomes indicados, todos com critério técnico, todos foram aprovados. O pessoal sabia que não havia mercadoria para trocar, porque o governo tem que começar dando exemplo e tem que tratar com isonomia. Não pode ter o deputado X indica e o deputado Y não indica. Você sabe que para um deputado, mais importante do que ele ter, é ele não ter se o vizinho tem, né? Isso é uma coisa que pesa. De alguma maneira, na FUNASA, na Fundação Nacional de Saúde, nós moralizamos tudo o que foi degradado. A Anvisa virou uma agência para criar dificuldade e vender facilidade, e a FUNASA foi simplesmente degradada, a Fundação Nacional de Saúde. Quer dizer, eu acho possível você governar com outro padrão. Isso não significa que vai ser tudo puro, que você nunca vai ter gente cometendo irregularidades. É evidente, trata-se de um princípio que diminui muito o caráter de troca-troca e de mercado persa da política. O senhor mencionou São Paulo agora há pouco, alguns fatos sobre eleições em São Paulo. Pela primeira vez em 2014, há uma possibilidade de não haver nenhum representante de São Paulo com chances de ser presidente da República. Se o senhor não for o candidato, será possivelmente Aécio Neves pelo PSDB. Aí teremos Eduardo Campos ou Marina Silva, que não são de São Paulo, e Dilma Rousseff, que também não é. Desde 1950, a última vez que São Paulo não teve um candidato, a presidente foi em 1950. Isso é motivo de desalento para São Paulo? Não creio, não creio. Ex ante, primeiro, não sabemos qual é o que vai acontecer de fato. Segundo, São Paulo não é um estado que tenha um espírito muito regionalista, digamos assim, né? Não há pátria paulista, não há. Né? É sempre as pessoas mesmo, os dirigentes sempre se colocam mais num plano nacional. Então não deve haver um impacto grande para a política paulista o fato de não haver um paulista. Ex ante, não necessariamente. Agora, claro, vai se prever também, é muito difícil. O senhor acredita que dentro do partido do governo, o Partido dos Trabalhadores, existe, pelo melhor do seu juízo, observador da política, a possibilidade ainda de Luiz Inácio Lula da Silva vir a ser ele o candidato a presidente em 2014 e não a presidente Dilma? Estou falando sem base em informações que eu não teria. Me parece que sim. Por quê? Porque se você olhar pesquisas, hoje pesquisa tem um valor, a gente sabe, muito relativo, etc. Mas quando você olha as pesquisas que envolvem a atual presidente, a Dilma, seja eleitoral propriamente dita, seja de avaliação de governo, você vê que ela tem um desempenho, para o grau de exposição que ela tem, para a quantidade de fatos positivos que são anunciados
como esse de Libra, não sei o quê, que ela fez uma salada de números, deu a ideia que vinha 1 trilhão atrás da esquina. As pessoas estão vendo, não tem informação, boa parte tende a acreditar. Mesmo assim, ela tem um desempenho modesto e está estacionada nisso. Se você pegar pesquisas de diferentes, você pega aí uns 7, 8 institutos, ela tem 37, 38, 40, fica em torno disso. Para quem está no cargo, para quem está com a exposição que ela está, eu acho pouco. Quando você pega avaliações de governo, eu já vi pesquisas, não estou dizendo que são acuradas não, mas aprova, desaprova, em geral, não dá uma diferença grande entre aprova e desaprova. E veja que é diferente de ótimo e bom. Né? Ótimo e bom é uma coisa. Em geral, a prova é maior do que... Quando eu era governador de São Paulo, eu tinha, digamos, 55, 57 de ótimo e bom e 70 e tantos de aprova. Né? Aprovado, reprovado, é mais fácil você ter uma votação alta no aprovado. Ela tem pouco, quer dizer, há muita restrição. E, acima de tudo, Fernando, você pega qualquer pesquisa de qualquer instituto, está lá, desejo de mudança, que a mudança aconteça. Mas a mudança seria com Lula, no caso, aí? Porque o senhor disse que Lula teria... O que quer que mude? Olha, você é a favor de mudar o jeito que o Brasil vem sendo governado? A grande maioria diz que sim. Só para te dar uma ideia, em 2010, eu ficava com uma pulga atrás da orelha. Eu estava muito à frente das pesquisas, no entanto, as próprias pesquisas diziam que o pessoal não queria mudar muito. Tá certo? Aquele era um indicador de que a disputa ia ser acirrada. Agora, eu diria o contrário. O indicador de que a disputa vai ser acirrada é o fato de que o pessoal quer mudança. E eu acho, particularmente, que nós temos que falar sobre qual é o Brasil de verdade. E a oposição tem que ter o talento, tem que ter o preparo, tem que ter a estratégia para mostrar qual é o Brasil de verdade que ela propõe. O que tem de mentira no Brasil que hoje é apresentado e o que vai se fazer para que chegamos a esse país de verdade. Eu acho que, independentemente da consciência política, hoje a maioria das pessoas pensa assim. Quando houve essas manifestações, sabe qual foi a coisa que mais me chamou a atenção? A coisa do padrão FIFA. Padrão FIFA de hospitais, padrão FIFA de... Eu achei isso altamente positivo. Ou seja, a ideia de que serviço público tem que melhorar, particularmente na saúde, porque, vou te dizer uma coisa, medicina para pobre é uma pobre medicina, é um erro achar que você vai resolver o problema de saúde no Brasil criando uma medicina para os pobres. Não, os pobres têm que ter uma medicina de classe. Esse é o trabalho, não há outra opção na área da saúde. Terminamos na saúde, mas eu comecei perguntando se o senhor achava que Lula poderia substituir Dilma Rousseff. Por conta disso, eu creio que nesse sim. contexto, não, sim? Perdão, é que eu acabei derivando para outro ponto. Eu acho que sim. Eu acho que o PT não quer perder o poder de jeito nenhum. Nenhum partido quer. Mas para o PT é muito especial. Sabe por quê? Porque eles se misturaram com o poder. Né? O PT se apossou do governo, deixou uma parte para os aliados. Mas toda a máquina, hoje, ela está confundida com o governo. Para eles é uma questão de sobrevivência. Né? É muita coisa. Então eles vão fazer tudo para ganhar. E se a Dilma, se os dados apontarem que ela eventualmente não seria capaz de ganhar no primeiro turno, eu acho que o PT não vai correr o risco. Agora, eu estou dizendo isso no aqui, primeiro turno? Eu estou dizendo isso daqui como analista, né? Não estou dizendo como pitonizo. Por que no primeiro turno? O senhor acha que ela tem que ganhar no primeiro turno, senão não ganha no segundo? Gera muita insegurança. Um segundo turno para ela é arriscadíssimo. Mas não foi assim nas outras eleições? Era diferente, porque o quadro nacional era outro, o desejo de mudança era praticamente nenhum, pequeno, né? O quadro da economia era eufórico. Eu não acho que a economia vá afundar para o ano que vem, mas vai continuar esse desempenho medíocre. E o quadro é outro, né? E o desejo de mudança é grande. Do outro lado ali do muro da oposição, há dois nomes também, Marina Silva e Eduardo Campos. Hoje, há uma discussão dentro do PSB, e me parece claro que se tivesse que ser hoje, oficialmente escolheriam o próprio Eduardo Campos. Você acha que essa é realmente a tendência ou eles podem fazer uma inversão ali? Fernando, eu fiquei tão surpreso com
com o que aconteceu, que é difícil fazer previsões. Outro dia eu estava dando uma entrevista, me perguntaram, o senhor acredita em mais surpresas? Eu disse, acredito. Quais? Eu falei, se eu soubesse, não seria uma surpresa. Mas que sempre tem. E eu acho que vai ter também. Nesse caso, quem é mais competitivo? Bom, hoje, estritamente, seria a Marina. Pode, do ponto de vista da análise política, hoje, se você for pegar pesquisa só, né, e um certo sentimento nacional, etc., mas mais adiante... Ela poderia ter para Eduardo Campos o mesmo papel que teve Lula para Dilma? São características muito diferentes, né? A Marina é uma pregadora introvertida, o Lula é um pregador extrovertido. Francamente, não creio que se coloque aí um paralelo, entende? Falando do senhor das pesquisas, que são ainda muito preliminares, o senhor aparece em todas as pesquisas sempre com o que tem a maior taxa de rejeição. Perdeu a eleição para prefeito em São Paulo. Esses elementos são os principais que o impedem aí de talvez ser o escolhido do PSDB? Não, olha, a questão de rejeição, às vezes é a Dilma que está na frente. Eu acho, se você quiser, normal, porque eu disputei uma eleição nacional, você sofre muitos ataques, né? Aí toda a máquina petista, e aí você fica com passivo. Quem é preferencialmente eleitor do PT, conhece e diz, não, Serra não, porque ele é o opositor nosso. É uma coisa mais consistente. A própria Marina Silva passou a campanha intacta de 2010. Nenhum dos dois lados se concentrou na Marina. Então, eu acho mais ou menos normal. Eu não creio que essa coisa de rejeição seja algo assim tão forte e absoluto. É previsível. Da mesma maneira que eu tenho mais preferências que os outros, também tem mais rejeição pelo fato de ser mais conhecido e ter tido embates duríssimos nessa matéria. Você acha que esse tipo de taxa de rejeição é algo que é reversível durante uma campanha? Em tese, sim, seria. O senhor foi prefeito de São Paulo. Na prefeitura de São Paulo surgiu um caso rumoroso agora, em que pessoas cobravam, aí são acusadas de terem cobrado propinas em valores muito altos. A cobrança ali do ISS. Na época em que o senhor foi prefeito, do melhor do seu juízo, o senhor foi prefeito. Você acha que um prefeito tem como saber ou intuir que isso está acontecendo na administração? Não, a menos que você tenha... Porque aí é meio tautológico, né? Você está assim, você não sabe o que está acontecendo, pode estar acontecendo. Mas, na época, nós fizemos, em relação ao ISS, uma reforma completa, que diminuiu a evasão, foi a informatização do ISS, até com criação de nota fiscal paulistana, que eu não sei se você recebe com pessoa jurídica ou física, mas com pessoa jurídica para serviços pode usar e tem devolução de impostos. Houve um avanço enorme. Essas irregularidades agora descobertas, havia indícios delas por denúncias anônimas em 2010. Eu saí da prefeitura em março de 2006. E em 2012, né, durante a campanha eleitoral, surgiram denúncias anônimas. O então secretário, Mauro Ricardo, abriu investigação a esse respeito. Foi ele que abriu. E aí concluíram e pegaram os fulanos aí com a boca na botija. Isso é uma coisa... Não é positivo que tenha havido a roubalheira. Positivo é que tenham investigado diante de denúncias e descoberto. Porque houve a forma como foi divulgada a operação toda pela Prefeitura de São Paulo, pela administração atual, dá a impressão de que houve uma roubalheira na administração anterior e ponto. O senhor acha que houve algum uso do fato além do que deveria ter sido? Você sabe o que foi esquisito? É que um dos dois principais larápios aí, no caso, foi incluído na tua administração como diretor da SP Trans. Muito esquisito a prefeitura está estudando, está investigando e colocá-lo na diretoria de uma empresa. Eu acho que até eles foram pegos de surpresa. Agora, aproveitamento político é lógico que vão procurar fazer. Isso faz parte do jogo político. Eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o caso rumoroso envolvendo licitação para trens do metrô em São Paulo. Uma correspondência eletrônica, um e-mail da empresa Siemens,
escreve ali, tem escrito, que o senhor teria sugerido um acordo numa licitação da CPTM para evitar disputas judiciais que atrasariam a entrega dos trens. O senhor acha correto que um governador, no caso, possa interferir numa licitação para baixar os preços ou acelerar o prazo? Não. Aí o que houve foi outra coisa, eu atuei contra o cartel, porque ganhou uma empresa com preço mais baixo. E as que ganharam com preço mais alto queriam derrubar a primeira empresa que ganhou com preço baixo. E eu disse, se derrubarem, se forem para a justiça e derrubarem, eu refaço a concorrência. Eu não vou dar para o segundo colocado. Foi uma posição anti-cartel. Mas isso não poderia ser confundido ou interpretado como advocacia administrativa, porque o seu interesse do governador estaria acima da comissão de licitação? Não, não. Apenas o seguinte, eu estou defendendo os preços mais baixos. Eu olho, tem um cartel que quer forçar a aumentar preços, eu faço a concorrência de novo. Nada demais. Você tem uma concorrência, alguém ganha com preço baixo. Os que tiveram preço mais alto querem derrubar aqueles que ganharam com preço baixo. Aí eu digo, eu não tenho como impedir que vão à justiça, etc. Vão à justiça, se ganharem e derrubarem o primeiro, eu não darei para o preço mais alto. Eu farei nova licitação com os preços baixos antes aprovados. Ou seja, estou defendendo os cofres públicos e enfrentando um cartel, não o contrário. Então o senhor estaria, nesse caso, enfrentando o cartel. Mas deixa eu apresentar um outro fato aqui. O presidente da CPTM, no seu governo, Sérgio Avelheda, é réu numa ação aí sob a acusação de ter restringido a competição num contrato para manutenção das linhas. E segundo o edital, 73 empresas teriam feito consultas à CPTM sobre a licitação. No final, só 3 delas acabaram participando. Nesse caso, não houve um estímulo ao cartel? Olha, eu não acompanhei todas as licitações havidas em meu governo, que são centenas, se não milhares. O que eu posso dizer é que o Sérgio Avelheda sempre tive a imagem, tenho, de um homem correto e de um bom administrador. Foi posto na CPTM, foi um bom presidente da CPTM. Agora, esse caso em si, eu acho que ele pode perfeitamente explicar. Eu particularmente não conheço isso. O ex-diretor da CPTM, que também aí é acusado, teria recebido propina R$1.800.000 da Alstom, João Roberto Zaniboni. Esse ex-diretor da CPTM era uma pessoa que o senhor conhecia na administração? Não. Eu acho que ele trabalhou no período Covas, se eu não me engano, do Mário Covas. Nunca ouvi falar. Nem trabalhou no meu governo, pelo que eu soube. Eu já perguntei sobre a prefeitura, mas pergunto agora sobre o governo do estado. Num caso desses, que são obras tão importantes para a infraestrutura de um estado como é São Paulo, metrô, trens, o governador não fica sabendo os detalhes, mas ele não tem como intuir e perceber que alguma coisa errada está acontecendo? Quando tem um cheiro, faz alguma coisa, remove gente, manda olhar, fala com a corregedoria, né? Você tem que ter sinais para isso, porque você não está acompanhando cada coisa em detalhe. O que eu posso dizer, quando eu entrei no governo, não porque no governo anterior tivesse havido sobrepreços, né? Mas eu acho que toda vez que você começa uma gestão, você tem mais força. Nós fizemos uma redução de preços de investimentos em geral, né, de contratos, 4%, 5%, forçando, pressionando. Você tem sempre um braço de ferro. O meu critério básico é menor preço e rapidez, porque tempo é dinheiro. Tá certo? Se você investe, fica no meio da obra, você está perdendo dinheiro. Se fosse uma empresa privada, quebraria. Isso aí tem que se raciocinar assim. Se fosse uma empresa privada, quebraria. É dinheiro que você jogou lá e que não está rendendo nada. O governo do PT é especialista nisso. Vide Transnordestina, Transposição de São Francisco, Refinaria Abreu Lima. Eu poderia te citar aqui dezenas de obras. Pois bem, a rapidez é importante. É importante o menor preço. Veja o assunto do petróleo agora. E o campo de Libra. Não houve concorrência. E mais ainda, o governo ajudou a se formar um cartel. Não é? À luz do dia isso. Eu disse no dia seguinte, o que você achava? Me perguntaram, o que você achou do leilão de Libra? Eu falei, não houve leilão.
foi uma alocação. Né? Uma alocação, inclusive usar a Petrobras, obrigar a Petrobras a ter uma participação maior do que ela poderia diante da crise financeira que vive. Isso é administração de cartel em estado puro. Eu acho que essas questões, é muito importante que as irregularidades sejam investigadas, que se punam quem levou dinheiro e, ao mesmo tempo, que se compreenda como é que se atua. Cartel é um fenômeno do conjunto da economia. Tem cartel de bancos, tá certo? Você tem cartel por todo lado. É natural no sistema capitalista em escala mundial e escala nacional. Agora, o que o poder público tem que fazer é se contrapor a isso. Por exemplo, uma medida que eu fiz na prefeitura de São Paulo e que despertou resistências e que generalizei no governo do estado, não fui o introdutor. Foram o Covas e o Alckmin, o leilão eletrônico. O leilão eletrônico dificulta o cartel, dificulta o entendimento de combinarem, tá certo? Teve resistências, nós conseguimos fazer, ou seja, você vai diminuindo a área onde pode se construir irregularidades. Agora, não dá para você chegar e falar, eu vou parar tudo, né, e começar do zero. É impossível. Do ponto de vista administrativo, provocaria o caos. Outro tema, manifestações violentas de rua. Os governos, com as suas forças de segurança, têm sido demasiadamente lenientes ou o contrário com esses manifestantes violentos? Olha, eu acho que não dá para dizer, não dá para escolher entre uma e outra, porque tem sido um processo de aprendizado. Eu nunca vi, olha, eu fui líder estudantil de um tempo muito agitado no Brasil. Eu era dirigente, era o presidente da UNE, numa época que se lutava bastante. Eu nunca vi nada parecido, nem do nosso lado, nem do lado da direita, com Marcha da Família, etc. Eu nunca vi nada tão volumoso e generalizado no Brasil. Foi uma coisa nova, não tinha acontecido antes. Uma mistura de coisas. Ontem, Fernando, antes de ontem, eu estava com os meus netos, que estavam jogando um peão de plástico aí, um jogo. E aí, 8 horas, eu ia embora, tinha um compromisso, falei, eu vou embora. A minha neta, que tem 6 anos, virou para mim e falou, você vai numa manifestação? Você veja que coisa nova, né? E meu neto mais novo, de 4 anos, disse, eu já vi uma manifestação. Ou seja, algo que já entrou até no vocabulário das criancinhas. É um fenômeno diferente. Agora, mas elas estão aí já há quase 4 meses. E pegou de surpresa. Eu acho que, pouco a pouco, tem que se desenvolver um esquema que reprima a desordem, que é diferente de manifestação. Quebra-quebra, mas não foi tempo quebra de suficiente. patrimônio Eu público. entendo que seja uma coisa nova, mas são cerca de 4 meses já. São estados importantes, Rio de Janeiro, São Paulo, já não houve tempo suficiente para que seja desenvolvida uma tecnologia para proteger quem quer se manifestar de maneira pacífica e reprimir aqueles que não querem, que querem só a violência. Não é uma tecnologia simples. Simples não é, mas... Você lida com gente, com pessoas. Você sabe que a chance de pegar, entre aspas, inocentes no lugar dos desordeiros é muito grande. Eu acredito que, pouco a pouco, a polícia já está fazendo isso e vai fazer. Inclusive, tem algo que deveria ter feito sabe e não o que tem que fez? fazer? E identificando quem são, porque você tem fotos, filmes, etc. Quem são aqueles que realmente estão lá, não para manifestar, mas para fazer quebra-quebra e desordem. Você deve ter grupo de extrema-direita, grupo de extrema-esquerda, você tem de tudo aí no meio. Eu acho que isso demanda uma tecnologia mais refinada. Isso necessariamente leva tempo, não tem como fazer mais rápido. Eu acho que de fora pode parecer lento, mas de dentro talvez seja muito difícil fazer mais depressa. O seu partido está entre 2 nomes para presidente da República, o seu e Aécio Neves, já falamos um pouco aqui. Mas para Aécio Neves hoje, a julgar pelo establishment partidário. Quem é dos dois, Aécio Neves ou José Serra, que estaria mais à esquerda hoje? É uma engraçada pergunta. Eu acho que categoria esquerda-direita é meio já batido isso. Hoje não divide muito. Sim, mas... aí tem, sabe, direita, esquerda, não divide. O debate fica um pouco escolástico. Ainda né? assim.
sabe, meio dogmático. O senhor e está coisas à dessa esquerda ou à natureza. direita de Aécio Neves? Hein? O senhor está à esquerda À direita ou eu à não estou. Está à esquerda? Depende do ângulo que se olhe, né? Eu Mas o tenho senhor uma deve ter uma biografia. opinião. Eu tenho uma biografia de militância de esquerda longa, né? Enfim, são histórias diferentes, difíceis de comparar. Mas se o senhor tivesse que descrever para alguém que não os conhecesse, quem seria mais Eu não usaria essa categoria. de esquerda ou direita? Eu não usaria essa categoria. Não dá para comparar banana com laranja, digamos. São formações diferentes, perfis diferentes, personalidades diferentes. É muito difícil. Muito bem. Mas acho que ambos somos, para usar um termo genérico, progressistas. José Serra, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu que agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade. Você fica me devendo mais algumas horas para a gente discutir coisas longas. Vamos fazer muitas.